Olá, amigos da Catequese! Estamos iniciando o programa Catequese em Missão. Uma realização da Comissão de Iniciação à Vida Cristã da Diocese de Parintins. Amo ao Senhor porque Ele ouviu a voz da minha súplica, porque inclinou para mim seus ouvidos no dia em que eu invoquei. O Senhor é bom e justo, cheio de misericórdia, nosso Deus. O Senhor cuida dos corações simples. Achava-me na miséria e Ele me salvou. Olá, catequizandos, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma catequese. É isso mesmo, é o nosso 8º encontro. Então vamos assim iniciar nossa catequese com uma oração, invocando a Santíssima Trindade, a intercessão de Nossa Senhora, de São José, todos os santos, né? Então já chame o papai, chame a mamãe, chame o irmãozinho, o primo, quem estiver em casa, se você estiver no seu trabalho também. Vamos parar um pouquinho para a gente fazer uma oração, para a gente iniciar essa catequese com tudo, com uma energia boa, pedindo a intercessão de todos os santos. Então vamos lá, fechar os olhinhos. Senhor de misericórdia, que ouve nossas súplicas, que escuta as nossas orações, estamos de corações abertos para receber Sua palavra. Envie Seu Espírito Santo para que nos revele o que precisamos para a nossa vida e para que possamos também reconhecer os nossos pecados e poder voltar, é claro, para os braços do Pai com humildade. Nossa Senhora, Mãe de Deus e nossa Mãe, esteja conosco também, intercedendo junto ao seu Filho Jesus. São José Operário, homem forte, exemplo de esposo fiel, que possa também estar por nossa causa. Que a graça de Jesus Cristo esteja com todos nós. Agradeço também pelo dia de hoje e que possamos ter uma boa catequese. Estaremos e ficaremos reunidos nessa catequese em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, catequizanos. Então, nós estamos no 8º encontro, é mais uma catequese, o 8º encontro, nós estamos falando sobre os querigmas das cores, né? E o querigma que estamos trabalhando desde o 6º encontro é o querigma do pecado, é o preto. E no 6º e 7º encontro, nós falamos sobre o pecado, né? Como ele nos impede de sentir o amor de Deus. O pecado faz isso, né? Nos impede de chegar quando a gente comete algum pecado, a gente faz alguma coisa errada, a gente fica com aquele sentimento, a gente não consegue identificar o amor de Deus, a graça não consegue nos alcançar, não é verdade? Nós falamos sobre isso, nós falamos sobre o que o pecado nos traz, quais são as consequências do pecado, não é verdade? No nosso encontro de hoje, no 8º encontro, vamos tratar justamente sobre o reconhecimento desse pecado. Reconhecer que você errou, reconhecer que é errado o que a gente fez, né? E assumir. Precisamos assumir para então nos encontrarmos com Deus. Nós só podemos nos encontrar com Deus a partir do momento que a gente assume os nossos pecados, que a gente reconhece os nossos pecados. Então, porque o Senhor, Ele é justo. O próprio Salmo 114, que eu recitei no início da catequese, diz que o Senhor é justo, Ele é clemente, Ele é misericordioso, Ele é piedoso. O nosso Deus, Ele é compassivo. O Salmo fala que Ele protege os pequeninos que fraquejam. Ele nos salva, né? Então, para a gente continuar nossa catequese de hoje, nós vamos fazer a leitura
que hoje está lá em Isaías 59, 1 e 2. Então você vai pegar a sua Bíblia, você vai fazer as anotações direitinho, lá em Isaías 59, 1 e 2. Não é a mão do Senhor que é incapaz de salvar, nem seu ouvido demasiado surdo para ouvir. São vossos pecados que colocaram uma barreira entre vós e vosso Deus. Vossas faltas são o motivo pelo qual a face se oculta para não vos ouvir. Palavra do Senhor, graças a Deus. Nessa passagem de Isaías, Deus vem nos falar que não é a mão dele que é incapaz de salvar. Não é. Não é a mão do Senhor que é incapaz de salvar. Não é o ouvido dele, que nós muitas vezes nos enganamos dizendo que ele não nos ouve. Senhor, por que não nos ouve? Por que não vem o nosso socorro? Muitas vezes a gente fala isso. Não é. São os nossos pecados que nos colocam uma barreira. Lá no encontro 6, nós tratamos sobre isso, sobre o que nos impede de sentir o amor de Deus, porque Deus nos ama o tempo todo. Deus odeia o pecado, mas Deus nos ama incondicionalmente. Ele não aprova e não gosta e não ama o que a gente faz de errado. São as nossas atitudes. Ele nos ama do jeito que a gente é. Deus, ele sonhou com cada detalhe que existe em nós. Cada detalhe nosso foi sonhado por Deus. O pecado, ele cria esse obstáculo. Ele nos distancia. E mais, o pecado, ele faz obstáculo à nossa felicidade. A pessoa que peca é uma pessoa infeliz. Ela não consegue viver feliz. Ela só consegue caso ela reconheça o seu pecado, caso ela confesse e esteja em estado de graça novamente. O pecado, ele traz infelicidade, ele traz a morte. O salário do pecado é a morte. O que nós temos que fazer para voltar? Isso foi tratado no 6º e 7º encontro. E nós vamos falar hoje sobre reconhecer esse pecado. O que devemos fazer para esse reencontro com Deus, para que esse reencontro com o Senhor seja algo maior na nossa vida, seja algo real na nossa vida. E não importa o que você faça, não importa o seu pecado, não importa o grau do seu pecado, não importa. Deus, em vários momentos, Jesus, ele é misericordioso. Jesus, em vários momentos, ele nos falou sobre isso. Falou o filho pródigo, por exemplo, renegou o pai, reivindicou sua herança, tomou posse, saiu pelo mundo, gastou tudo, pecou. E aí, o que aconteceu com ele? Ele caiu em si. Esse é o primeiro passo. Ele caiu em si. Ele pensou em tudo que ele fez de errado. Em tudo que ele fez de errado. Ele reconheceu o seu pecado. Ele reconheceu o seu pecado. Ele viu que tudo que ele fez era errado. Que tudo que ele fez vai de encontro com o que o Senhor nos propõe. E aí ele toma uma atitude inesperada, surpresa e corajosa. Ele vai voltar e pedir perdão. O que ele fez? Ele sabia que o pai dele era misericordioso, porque o Salmo nos fala isso. O Salmo fala que o Senhor, ele é bom e justo e ele é cheio de misericórdia. E ele sabe disso.
E ele ensaia, ele fala, eu vou voltar para casa do meu pai. Eu vou dizer para ele, pai, eu pequei contra Deus e contra ti. Trata-me como um dos teus empregados, porque ele sabia que ele não era digno de ser tratado como filho. E ele foi, se encheu de coragem e falou para o pai dele. E o pai dele, na pessoa do Senhor, fez jus o que o Salmo nos retrata. Um Senhor justo, um Senhor bom, um Senhor cheio de misericórdia, um Senhor clemente, um Senhor compassivo, um Senhor que protege os pequeninos. Rapidamente ele pediu para calçar a sandália, para colocar os anéis, para colocar umas vestimentas, fez festa, comemorou a volta do seu filho, porque é isso que Deus faz, é isso que Deus quer. Que nós possamos amar, que nós possamos respeitar mais o papai e a mamãe, que nós não possamos brigar com nossos amiguinhos, que nós não possamos desobedecer nossos pais, fazer nossas tarefinhas, tarefa de aula, tarefa caseira, arrumar nossa cama, varrer nossa casa, fazer sem ter preguiça, escutar a catequese, fazer as tarefas da catequese, fazer a sua oração, a oração matinal de manhã, a sua oração antes de dormir, acordar com o Senhor e dormir com o Senhor. Tudo isso faz parte tem que fazer parte da nossa rotina. Dar graças ao Senhor todo o tempo. Então, querido catequizando, o pecado nos acompanha desde o princípio, desde Adão, desde Eva, e Deus nos perdoa desde sempre. Deus sabe, Deus nos conhece, Deus sabe o seu jeitinho de ser, Deus conhece cada traço seu, e Ele te ama do jeito que você é. Nós precisamos reconhecer que somos falhos. Nós precisamos reconhecer tudo que nós fazemos de errado e pedir perdão. Pedir perdão a Deus. Pedir perdão às pessoas. Pedir perdão ao papai, pedir perdão à mamãe, pedir perdão ao maninho, à maninha, ao primo, à prima, ao tio, à titia. Pedir perdão ao nosso amiguinho que nós fizemos algo de errado, nós brigamos. Reconhecer o nosso erro, reconhecer que estamos no pecado, porque muitas vezes o erro pode nem até ser seu. Muitas vezes foi nosso amiguinho que brigou conosco, mas nós brigamos. Nós ficamos no pecado. E a gente não pode ficar de mal. Pra quê? Ficar de mal com o outro, ficar de mal com o amiguinho, ficar de mal com o irmão. Deus não quer isso para nós. É muito difícil você viver com raiva de alguém, de mal com alguém. Então a gente precisa amar, a gente precisa perdoar. Se a gente quer o perdão de Deus, se a gente pede que Deus nos perdoe, então a gente precisa perdoar também. Senão não tem sentido nenhum. A gente precisa perdoar. Se a gente não perdoa, como que Deus vai perdoar a gente? Se a gente não consegue perdoar nosso amiguinho, se a gente não consegue perdoar nosso maninho, nosso irmão, nossa irmã, como que a gente pede para Deus nos perdoar de tudo que a gente fez de errado? Não é verdade? E isso é reconhecer o nosso pecado. Se você reconhece o pecado, pede perdão para Deus e não pede perdão para o amiguinho, para a mamãe, para o papai, de que vale?
A gente precisa, o pecado ele precisa ser reconhecido nesse sentido, de você reconhecer que fez algo de errado e fazer a reparação, confessar e estar com o Senhor, voltar a se reencontrar com o Senhor, quebrar essa barreira, uma montanha que o pecado cria. O pecado ele cria montanhas. Deus fica de um lado e nós ficamos do outro lado. E precisamos escalar essa montanha. Quando a gente reconhece o pecado, quando a gente pede perdão de Deus, a gente escala essa montanha fica pequena, vai diminuindo até que ela some. E isso que acontece. E Deus misericordioso, ele vem cheio de compaixão, cheio de amor, porque Deus é amor. Deus nos fez, e Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Olha só, nós somos imagem e semelhança de Deus. Nós somos semelhantes a Deus. Se Deus é amor, nós temos que ser amor também. Nós somos filhos do amor. Não é verdade? Tem uma música que eu gosto muito de um artista, eu vou me Alencar, que ele fala assim, ó: se a imagem e semelhança do Senhor nós fomos criados, então dos teus atos, das tuas atitudes mais sincera e natural é o teu amar. Porque Deus é amor, então naturalmente a minha atitude é de amar também. Porque se Ele nos ama, a gente tem que amar. Porque senão a gente continua essa barreira, continua criando esse muro, tijolo por tijolo, colocando tijolo assim, ó, que a gente pede perdão de Deus, mas a gente não perdoa o nosso amiguinho. A gente pede perdão de Deus e a gente não perdoa nosso pai, nosso irmão. A gente pede perdão de Deus, mas não reconhecemos os nossos pecados. Não é verdade? Então a gente vai colocando tijolo por tijolo, até Deus sumir e ficar lá em cima, só com o olhinho, a gente querendo ver, chegar, pegar Deus. E a gente não consegue, porque a gente vai criando esse muro, a gente vai criando essa barreira. E é a última coisa que Deus quer. Porque Ele nos quer de volta, Ele está ansioso, Ele fica ali na varanda esperando o seu filho pródigo voltar. E Ele ficava ali sentado, esperando, sonhando, dormia, acordava, esperando aquele filho. Deus fica assim, Ele fica na porta da casa. Aonde está meu filho? Será que ele já vem? Deus fica ansioso, e quando a gente volta, Ele faz festa, Ele comemora. Quando a gente consegue quebrar, e Ele torce. Ele torce para que a gente possa se arrepender. Ele torce para que a gente possa reconhecer o nosso erro. Ele torce. Ele não pega na nossa mão e Ele não nos obriga a pedir perdão. Ele não nos obriga a reconhecer nosso pecado. Ele não nos obriga a estar perto dele. Não. Mas Ele torce para que a gente possa reconhecer. Ele torce para que a gente possa confessar os nossos pecados e voltar. Essa volta, quando a gente reconhece nosso pecado, essa volta é dolorida, dói, vergonhosa, mas é necessário. É necessário. É importante para que Deus possa nos perdoar. E Ele fica ansioso pela nossa volta. E Ele vai estar lá, de braços abertos, para festejar, soltar fogos, para matar o seu melhor novilho, seu melhor mamote, para que todos possam comemorar a nossa volta, a volta do filho pródigo, que ele estava na lama, né? O Salmo 114 fala: eu estava fraquejando, eu me achava na miséria e Ele me salvou. Eu fraquejava e Ele me salvou. Deus nos salva, Ele estende a mão, né?
Uma outra situação interessante é que quando a gente está no pecado, tem uma expressão que a gente usa, eu estou no fundo do poço. E eu gosto dessa expressão por uma analogia que fizeram. Alguém um dia fez essa analogia, eu achei fantástico. E quando a gente está no fundo do poço, que é uma expressão utilizada, catequizando, quando a gente já fez muita coisa errada, a gente chora em casa, o papai e a mamãe brigam com a gente, ou a gente briga, aí a gente se sente sozinho, a gente se sente só, aí a gente diz que a gente está no fundo do poço, né? Que a gente fez algo de errado, a mamãe briga, o papai briga, todo mundo briga com a gente se sente só. Aí é a expressão que a gente utiliza. Eu cheguei no fim do poço. Eu estou no fim do poço, no fundo do poço. Não é verdade? Só que tem algo interessante nisso. Quando a gente está no fundo do poço, quando a gente olha para o lado, só tem parede. O único lugar que a gente precisa focar é para cima. A gente olha para cima e quem vai estar lá em cima é o nosso Deus. Ele vai estender a nossa mão para nos tirar de lá. Um único lugar com luz no fundo do poço você vai encontrar é na saída. E a saída só tem um lugar, que é por cima. Você vai ter que subir. Você vai ter que subir. Então Deus vai estender a sua mão e vai resgatar a gente do fundo do poço. É Ele que nos tira de lá. É Ele que nos resgata. É Ele que nos salva. O Senhor cuida dos corações simples. Achava-me na miséria e Ele me salvou. O Senhor é justo. O Senhor é clemente. Nosso Deus é compassivo. O Senhor protege os pequenos. Eu fraquejava e Ele me salvou. Quando a gente reconhece o nosso pecado, o Senhor vem e nos liberta para sempre. Então estamos finalizando o nosso 8º encontro da catequese. Nós temos uma tarefa que está aí na nossa apostila. Você vai pintar essa imagem de Jesus que está com o garotinho que Ele salvou, que Ele resgatou do pecado, com cores bem alegres, com cores bem vivas, tá ok? Então a tarefa da apostila para você fazer direitinho com todos os encontros, e aí a gente vai se encontrar no próximo encontro, tudo bem? Então fica com Deus. Vamos finalizar o nosso encontro, o nosso 8º encontro dessa catequese com uma música, com uma musiquinha que fala justamente sobre esses tijolinhos que é o pecado, e vamos ficar em nome de Jesus, com a intercessão de Nossa Senhora, com a intercessão de São José, e em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Preste atenção no que eu vou falar. Coisa séria, não é de brincar. Toda vez que eu peco e não peço perdão, o muro vai se erguendo no meu coração. O pecado é um tijolinho. O pecado é um tijolinho. Se você deixar, ele faz um montinho. O pecado é um tijolinho. O pecado é um tijolinho. O pecado é um tijolinho. Se você deixar, ele faz um montinho, onde a mão de Deus não pode entrar e dele vai te separar. Uma boa nova tenho pra você. O sangue de Jesus pode demolir todo o murinho e todo o murão que está crescendo